O José Luiz está te colocando na mira, professor. E aí a gente vai ter que contextualizar para entrar com a Bíblia. Qual a relação entre adventistas e maçonaria? O povo de Deus, o povo da Bíblia, pode se envolver com sociedades secretas, meu amigo? Veja, nós temos, amigo ouvinte, um profundo respeito por todas as pessoas. E nós já fizemos no Na Mira da Verdade um programa temático uma vez sobre maçonaria. E até nós quebramos alguns mitos. Tem muitos cristãos que fazem um desfavor para o reino de Deus quando ficam falando, por exemplo, que o maçom tem um pacto com o diabo, né? Então isso é um desfavor que você faz para o reino de Deus, porque eu conheço maçons, pessoas extremamente íntegras, que por meio de suas obras assistenciais ajudam as pessoas. Então alguém que tem pacto com o diabo diretamente não vai fazer isso. Agora é óbvio, nós também demonstramos no programa que a maçonaria não é cristã, né? Por mais que as pessoas tentem harmonizar, a maçonaria não é cristã. E existem alguns que eu acho que devem de ter algum problema, né, muito sério na vida, né, que dizem que a igreja adventista é maçônica, tem relação com a maçonaria. É gente simplesmente que não tem o que fazer, né? Ele podia estar pregando o evangelho. Mas por que será que chega a essa conclusão, professor? Você sabe que o nosso programa, quando começou em 2009, lá no meu ambiente onde eu ficava falando com você naquela televisão preta e branca, o chão quadriculado, o chão era quadriculado de preto e branco, e a gente falou, mas eles são maçons. E aí? Eu já falei assim, nossa, só se eu for do 50º grau da maçonaria, um grão-mestre. Então, as pessoas, infelizmente, o pessoal viaja muito na maionese, né? O pessoal costuma formar uma crença, uma opinião sobre um assunto sem ler, sem se informar sobre o assunto. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, né? Por causa do sistema educacional nosso que é falho. Então, por exemplo, o programa utilizava o chão quadriculado. Quem disse que o chão quadriculado foi inventado pela maçonaria? Se eles usam, olha o problema, né? Agora, porque um maçom, por exemplo, vai usar uma TV de uma cor diferente, eu não posso usar também, porque eu vou ser maçom. Então, as pessoas viajam na maionese. Então, veja, Ellen White, que é cofundadora do Adventismo, no livro Evangelismo, tem um capítulo intitulado As Sociedades Secretas. E ela fala claramente que um cristão não deve tentar harmonizar a Bíblia com a maçonaria, né? Até porque existe uma diferença metodológica de ensino muito grande entre a maçonaria e Jesus Cristo. E eu vou mostrar isso aqui. E aí eu vou ler esse texto para nós, que está em João 18:20. Olha aqui como é que era a metodologia de Cristo, ó. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então, a metodologia de Cristo não é ensinar por meio de coisas ocultas e secretas. A metodologia de Cristo é ensinar abertamente, de forma clara e transparente, a verdade. Então, Cristo não trabalha com a metodologia maçônica, né? E sem falar que há, obviamente, pontos na maçonaria que contradizem totalmente o cristianismo. Por exemplo, a maçonaria crê que a Bíblia é um símbolo da palavra de Deus e que ela não é apenas a palavra de Deus. Já a Bíblia diz que ela é a única fonte de verdade de Deus. A maçonaria não ensina a doutrina do juízo, não crê na doutrina do juízo, a Bíblia ensina isso. A maçonaria não crê na segunda vinda de Cristo, e a Bíblia prega sobre isso. A maçonaria crê na imortalidade da alma, a Bíblia não crê na imortalidade da alma. Então, tem esses pontos que nos mostram, né, que a maçonaria não é cristã. Agora, não devemos ir para o extremo ou fazer uso da chamada fofoca cristã e ficar falando mal do maçom, que ele tem pacto com o diabo, porque isso não é verdade. Nós podemos questionar as doutrinas maçônicas. E devemos, que Deus nos chama para pregar o evangelho para os maçons também. Agora, nós não temos o direito de fazermos fofoca, inventarmos coisas ou repetirmos coisas que os nossos familiares disseram para nós.
Nós temos que estudar. Então, se eu quero falar sobre o assunto, então eu vou ler as obras referentes ao assunto para eu dar uma opinião e não fechar a porta do coração de um maçom. Eu sou um maçom sincero, trabalha pelo bem da humanidade, mesmo ele estando errado em sua religião, não é? Às vezes é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, mas uma pessoa que faz o bem, trabalha, aí ouve alguém e diz assim, você tem pacto com o diabo, né? Imagina, ele vai fechar a porta do coração. Ele vai, eu não vou querer ouvir esse doido que fica falando a meu respeito coisas que ele não sabe. Né? Muito. Estamos de volta agora, são 10 horas e 33 minutos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios. É um prazer ter a sua companhia. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Quem dá a resposta para você é ele, professor Leandro Quadros. No bloco que nós fechamos, nós temos uma pergunta, daquelas perguntinhas capciosas, que o professor tem que ver como é que ele vai sair aí. A questão é, o que quer dizer, o que significa o evangelho ser pregado aos mortos, segundo a 1 Pedro, professor? O que aconteceu nesse texto aí? Vamos ler esse texto, 1 Pedro 4:6, que diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Esse texto foi interpretado muito tempo por cristãos como sendo uma referência à consciência após a morte, por a Bíblia aparentemente ensinar que Cristo pregou o evangelho aos mortos. Porém, os cristãos com o tempo passaram a perceber, mesmo os cristãos que creem na imortalidade da alma, que isso seria inviável, porque a Bíblia não apresenta a possibilidade de salvação depois da morte. A Bíblia sempre convida o pecador a aceitar a Cristo hoje e enquanto a pessoa está viva, obviamente. Por exemplo, em 2 Coríntios 6, verso 2, Paulo diz que hoje é o dia da salvação. E em Hebreus 3, 12 a 14, 12 a 15, ele nos adverte de que se deixarmos para depois, podemos endurecer o coração por causa do pecado. Então, considerando isso de que não há oportunidade de salvação depois da morte, muitos cristãos pararam de interpretar o texto desta forma. E o verso 6 ele pode ser entendido quando lemos o verso 5 junto, né? E aí nós podemos entender de que maneira o evangelho foi pregado a mortos. Vamos ler aqui, a partir do verso 5. Os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então veja, esses mortos que receberam o evangelho, não receberam o evangelho na condição de mortos, porque no verso anterior fala que Deus é competente para julgar vivos e mortos. Os mortos que Deus vai julgar, eles estavam o que antes de serem mortos? Vivos. Então, da mesma forma, os que receberam o evangelho, eles estavam vivos quando receberam o evangelho. É como se Paulo dissesse o seguinte, o evangelho foi pregado também para aqueles que já morreram, que faziam parte aqui da nossa comunidade cristã. Né? Pedro dizendo, o evangelho foi pregado também para eles. Então, é nesse sentido, o propósito não é falar... por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia, a Bíblia de Estudo Plenitude, né? Ela é escrita por cristãos protestantes que creem na imortalidade da alma, tá? Eles acreditam na imortalidade na imortalidade da alma. Agora aqui, em relação a esse texto, né? O que eles dizem, As pessoas em questão tinham sido membros de comunidades cristãs, as quais Pedro escreveu. Elas estavam vivas no momento da pregação, mas já haviam morrido quando Pedro escreveu essa epístola. Então veja, eles sendo imortalistas, são sinceros em reconhecer que esse texto não dá base nenhuma para a imortalidade da alma. Muito bem.